esse convite que Deus nos fez de estarmos aqui, para adorarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso, para oferecer um culto agradável ao nosso Deus. Então é um momento de muita gratidão para cada um de nós. Convido a você a abrir na Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, do verso 11 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotracia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade na Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-lhes todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa
e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Irmãos, como é bom ver o poder de Deus através da palavra do Senhor transformando vidas. Os apóstolos, os discípulos de Cristo, eles tinham como estilo de vida a propagação do Evangelho. O desejo desses homens era ir para a Ásia pregar o Evangelho. Mas o nosso Deus, que conduz a igreja, que constituiu a igreja, que quer salvar o seu povo, é Deus que caminha os passos dos seus servos. Durante aquela noite, nesse capítulo 16, Paulo teve uma visão, no verso 9, e a visão dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo entendeu, nós precisamos ir para a Macedônia, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo e nós precisamos colocar em prática. Paulo então se dirige para a Macedônia e chegando na primeira cidade daquela viagem, ele para e ele prega o Evangelho, irmãos. Como o nosso Deus poderoso, através da palavra dele, ele faz coisas extraordinária, ele faz coisas sobrenaturais. E uma das coisas que eu quero destacar nessa noite é a conversão, é a regeneração que era produzida pela pregação poderosa do Evangelho. Então, verso 11, tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samodrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos. Quando esses homens chegam em Filipos, irmãos, ali não havia sinagoga, ali não havia igreja, ali ainda não havia o Evangelho. Mas através desses homens, a propagação do Evangelho dar-se início na cidade de Filipos. E ali Paulo, já que não havia sinagoga, a estratégia muda. Então diz o texto que ele sai daquela cidade, no verso 13, no sábado saímos da cidade, para junto do rio. Fora aqueles portões, fora daqueles muros, havia um rio, e ali Paulo se dirige. E, chegando naquele rio, encontra algumas mulheres louvando, orando, algumas mulheres judias, religiosas, algumas tementes a Deus, e ali Paulo prontamente se dirige a elas para pregar o Evangelho, irmãos. E diz o texto que Paulo falava, Paulo pregava, no verso 13, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido, irmãos. Pregar o Evangelho, viver o Evangelho, primeiramente é você verbalizar essa mensagem que Deus confiou ao seu povo, que Deus confiou à igreja. Então o Paulo e Silas tinham isso em convicção. E quando chega naquela cidade, imediatamente, nós precisamos usar a estratégia para propagar o Evangelho, irmãos. Então, prontamente eles se dirigem àquelas mulheres e prega. E diz o texto que, no verso 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Observe, para que uma pessoa seja salva pelo nosso Deus, ela precisa escutar a palavra de Deus. E para que a igreja venha a ter êxito na propagação do Evangelho, tem que verbalizar esse Evangelho. Então Paulo prontamente se dirige a elas. E ali essa mensagem é transmitida e as mulheres prontamente para ouvir a palavra de Deus. E ao pregar essa palavra poderosa, diz o texto no verso 14, que elas estavam escutando e o Senhor abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então a Lídia já tinha o Antigo Testamento, ela compreendia algumas coisas, mas quando Paulo chega ali, quando Paulo prega Jesus Cristo, o nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que abre o coração, não é o homem, mas sim o nosso Deus, pela obra do Espírito Santo de Deus,
ele abriu o coração para que a Lídia pudesse compreender o que Paulo estava ensinando, que era a mensagem do Evangelho, irmãos. Essa mensagem era poderosa, ela penetra no nosso coração. Nós, como homens, como igreja de Cristo, nós pregamos até ao ouvido, mas o Espírito Santo de Deus pega essa palavra e coloca no coração, convencendo o homem do pecado. Essa semente do Evangelho penetra o nosso coração, ela nos regenera, ela nos dá a fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu desafio você, como igreja de Cristo, a pregar fielmente essa palavra, a levar essa mensagem poderosa para que vidas sejam transformadas. E esse texto, irmãos, ele vai nos dizer que se o nosso Deus não abrir o coração, o homem jamais irá compreender quem é Deus. O homem jamais poderá chegar-se até Deus. Você já agradeceu a Deus porque um dia o seu coração foi aberto pelo Senhor Deus Todo-Poderoso? O fato de você estar aqui nessa noite, reunido como igreja de Cristo, é porque Deus um dia usou um teu servo para pregar o Evangelho da graça, o Evangelho que nos salva, e o nosso Deus abriu o coração, nos trazendo convicção de pecados, irmãos, colocando a fé em nosso coração, fazendo que nós se prostrasse aos pés do Senhor, reconhecendo todos os nossos pecados, nos trazendo arrependimento, irmãos, e nós, pelos nossos lábios, nós confessamos que de fato Cristo é o Senhor da nossa vida. Foi isso que aconteceu, irmãos, com a palavra poderosa que foi pregada em Filipos. Ali houve transformação. A Lídia pôde se render ao Evangelho. Ela confessou Cristo, que é o Senhor e Salvador de sua vida. Eu preciso dizer para você que aqui está nessa noite, se Deus não abrir o seu coração, se você não ouvir esse Evangelho, você está totalmente perdido. Não há salvação para você. Ah, mas eu vou para o céu. Por quê? Porque eu sou uma pessoa boa. Porque eu não mato, porque eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Boas obras não levam ninguém para o céu, irmãos. É somente através do sangue de Cristo. É somente através dessa regeneração que o Espírito Santo faz em nosso coração, irmãos. Não é pelos nossos méritos que nós se justificamos. É somente pelo sangue de Cristo que nos justifica de todo o pecado, queridos. A Lídia foi agraciada pelo nosso Deus. E eu gostaria que você que está aqui nessa noite também possa dar ouvido à voz do Senhor. Se Deus não abrir o seu coração, você estará totalmente perdido. Uma vez que a Lídia teve essa experiência desse ato regenerador, ali ela se rende a Cristo, e automaticamente, quando uma pessoa é salva por Deus, imediatamente ela se batiza. Verso 15, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso, irmãos. Uma evidência de uma pessoa salva, ela prontamente irá ser batizada. Hoje, nessa noite, nós teremos batismo. Isso expressa, isso demonstra que essas pessoas tiveram a experiência do novo nascimento. Essas pessoas tiveram encontro com o Evangelho poderoso. Essas pessoas foram agraciadas por Deus. Deus abriu o coração desses irmãos que daqui a pouco irão ser batizados, irão fazer a profissão de fé diante dos homens, irão confessar que Cristo realmente salvou a sua vida. A Lídia faz isso, ela faz esse convite. Se vocês julgais que eu sou fiel ao Senhor, que eu nasci de novo, que eu sou uma nova criatura, por favor, entra na minha casa. E ali constrangeu eles a ficarem na casa dessa serva. Lídia era uma mulher
que tinha poder aquisitivo. Era uma empresária, era vendedora de púrpura, ela tinha muitos bens. E diz o texto que todos da sua casa também puderam ser agraciados pela a palavra do Senhor, irmãos. Veja o poder do nosso Deus, o poder do Evangelho que causa na cidade de Filipos. Nossa igreja, pela graça de Deus, está há mais um ano, na presença de Deus, servindo ao nosso Deus. Ao longo desses 38 anos, a igreja se esforçou para ser uma igreja fiel na propagação do Evangelho. E como corpo de Cristo, vários irmãos têm pregado esse Evangelho. E nosso Deus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, tem feito maravilhas em nosso meio. Você que está aqui, você que é membro dessa igreja, você foi agraciado por essa palavra poderosa. Não a palavra de homens, não o falso evangelho, mas o evangelho poderoso, irmãos. Que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Que Cristo morreu lá naquela cruz por causa dos seus pecados. E você precisa reconhecer que você é pecador e que Cristo é o Senhor da sua vida. Ao longo desses 38 anos, centenas de pessoas passaram aqui nessa igreja, irmãos, por causa da propagação do Evangelho. Mas, quando o reino de Deus avança, quando a obra de Deus caminha, o inimigo se levanta. Observe no verso 16 ao verso 18, aparece uma jovem possessa, cheia de demônio, com espírito enganador, e essa jovem era escrava de senhores, e ali ela diz a respeito daqueles servos. Verso 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncia o caminho da salvação. Essa jovem, possessa, cheia de um espírito maligno, ela estava falando a verdade, irmãos. Mas não basta falar a verdade na boca de quem não é servo de Deus. E durante alguns dias, aquilo ali incomodou Paulo. E Paulo teve discernimento. Observe que Paulo não chega até ela e pede: por favor, nos diga o futuro da igreja de Filipos. Por favor, conta para nós o que vai acontecer. Paulo não faz isso. Paulo repreende aquilo. Aquilo incomodou a Paulo. Ela está falando a verdade, mas não pode sair de uma boca de uma pessoa possessa de espírito. E diz o texto, no texto original, que essa mulher, o Lucas descreve no grego que ela tem um espírito chamado Piton. A palavra Piton se referia a uma serpente, a uma lenda, irmãos, que guardava o oráculo Delfico, um santuário do centro da Grécia. Então essa mulher com esse espírito, dessa serpente enganadora, isso é uma lenda. Mas por detrás de uma lenda, irmãos, existe os demônios. Várias religiões hoje, espiritismo, candomblé, todas essas coisas, irmãos, os demônios se manifestam para enganar as pessoas. Veja, estava falando a verdade a respeito de Paulo. Esses homens são servos de Deus. Mas o Paulo teve o discernimento. E o Paulo prontamente expulsa aquele espírito daquela jovem. Verso 18. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu, irmãos. Observe, mais uma vez, o que causou a libertação naquela jovem foi a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, quando a palavra de Deus é pregada, ela é vivida, coisas acontecem. Pessoas são libertas da possessão do maligno. Ao longo desses 38 anos também, muitas vidas foram transformadas pelo poder do nosso Deus, foram libertas da potestade de Satanás. Quantas pessoas eram escravas do diabo?
Essa mulher não apenas era escrava dos seus senhores, né? No verso 16, né? Diz que tinha os seus senhores, né? Provavelmente era escrava, mas muito mais do que ser escrava de homens, é ser escrava de Satanás. É ter um espírito que atua na sua vida, que te leva para longe de Deus. E hoje, na prática, irmãos, quantas pessoas são escravas pela prostituição, pela lascívia, uma vida vazia, uma vida sem esperança? Quantas e quantas pessoas ainda em nosso meio, ao nosso redor, vivem uma vida de escravidão? Essa jovem, ela era possessa pelo demônio. Mas quando o Paulo chega ali, o Paulo, pelo poder da palavra de Deus, ele repreende, ele expulsa aquele demônio, aquela possessão. Aquela jovem se tornou uma jovem liberta, irmãos. O texto não diz que ela foi convertida, mas provavelmente ela foi. Porque Lucas registra essa história entre a conversão de Lídia e do carcereiro. Provavelmente ela recebeu o dom da salvação, irmãos. Continuando o texto, logo após essa libertação dessa jovem, os seus senhores perderam lucro, porque essa jovem adivinhava o futuro das pessoas, né? Enganava as pessoas, porque quem sabe o futuro é só o nosso Deus onisciente. Tudo hoje que acontece é enganação. A única pessoa que sabe o nosso futuro é o nosso Deus, o Deus onisciente. Então, com essa libertação dessa jovem, né, o lucro daqueles homens acabou. E aqueles homens ficaram furiosos. E aí fez aquele tumulto até prender os servos de Deus. Veja, quando a igreja é instalada, quando uma igreja começa, a ação do maligno se levanta também, irmãos. Nós precisamos ter muita sabedoria, nós precisamos ter discernimento para não deixar essas coisas atrapalhar o avanço do Evangelho. Paulo repreendeu, sofreu as consequências, foi parar no cárcere. Ele e Silas foi preso, antes de ser preso foi chicoteado, levou muitos açoites. Mesmo assim, irmãos, lá no cárcere, verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Ser servo de Deus, nós não estamos imunes às adversidades desse mundo. Pelo contrário, no mundo nós teremos muitas dificuldades, e muitas e muitas. Mas mesmo diante das adversidades, diante das dores, diante da vergonha, você ser açoitado diante dos homens, você sendo preso injustamente, você sentindo dor, a dor daqueles açoites, com certeza era uma dor insuportável. Mesmo assim, lá no cárcere, por volta da meia-noite, esses homens levantam a voz a Deus, exalta a Deus, engrandece a Deus e consegue cantar louvores a Deus Todo-Poderoso, irmãos. Ser servo de Deus é você não olhar para as adversidades, mas olhar para o foco que é Jesus Cristo. Tudo começou, irmãos, com aquela visão que Paulo teve em Troade. A vontade dele era para a Ásia, mas Deus quis que ele fosse para esse local. E chega nesse local, está passando por isso. Há conversões, há ação do maligno, há perseguição do homem, mas também há ação poderosa de Deus. Paulo estava preso e diz o texto que de repente, verso 26, de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Paulo pôde ver o extraordinário de Deus. Paulo pôde ver o poder de Deus, irmãos. Como que o poder de Deus agiu naquela cidade de Filipos, no começo daquela igreja.
vidas foram transformadas, foram agraciadas pela mensagem poderosa do Evangelho. Diante aquela ação soberana de Deus, verso 27, o carcereiro despertou do sono, e vendo aberta as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Então, era a responsabilidade do carcereiro. Se um fugitivo fugisse, o carcereiro pagava com a vida. E diante daquele terremoto, o carcereiro acorda e quando se dirige à cela, a cela está vazia. Imediatamente, ele fica cego, ele perde as esperanças, perde a razão de viver, imediatamente pega a espada para tirar a sua própria vida. Mas Paulo imediatamente interveio. Não te faças nenhum mal, nós estamos aqui. Há esperança para você. Que situação difícil o carcereiro estava passando, irmãos. Ele apenas estava fazendo o trabalho dele. Mas chega o nosso Deus Todo-Poderoso e ali há esse encontro com esses servos do Senhor. Enquanto Paulo e Silas estavam louvando a Deus, os demais companheiros de prisão estavam escutando. E talvez perguntando, mas como assim? Vocês estão com dores, vocês estão ensanguentados. Mesmo assim vocês adoram esse Deus Todo-Poderoso? Diante daquele cenário, nós podemos ver testemunhos dos servos de Deus. Nós podemos ver a ação poderosa de Deus. E diante daquela falta de esperança do carcereiro, quando parece que a vida dele não tem mais sentido, ele estava prestes a tirar sua própria vida, irmãos. Hoje, há muitas pessoas que perderam a esperança de viver. Há muitas pessoas que não têm mais sentido a sua vida. Há muitas pessoas que querem tirar a sua vida. Já passou essa ideia em sua cabeça de tirar a sua própria vida, irmãos. Nós, como servos de Deus, precisamos bradar como o apóstolo Paulo, verso 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. A igreja precisa estar aqui, irmãos, para ser luz e sal deste mundo, para refrear a maldade, para mostrar o caminho, para mostrar que há esperança ainda, há uma vida em abundância. As pessoas perderam esse foco, as pessoas não têm mais essa esperança, irmãos. Nós, como igreja de Cristo, precisamos nos levantar no poder de Deus e anunciar essa esperança. Paulo poderia ter pensado, graças a Deus agora estou livre, ô Silas, vamos correr daqui. Mas não, eles pararam para acudir. Eles pararam para acudir aquele homem que havia perdido o sentido da vida, irmãos. Você, como igreja de Cristo, ao longo desses 38 anos, muitos servos do Senhor têm pregado o Evangelho fielmente. E hoje nós precisamos continuar levando as pessoas que estão ao nosso redor, irmãos. A igreja não pode parar. A igreja tem que continuar. E diante daquele algo sobrenatural que aconteceu, verso 29, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Talvez essa deveria ser a pergunta de todos os homens. O que eu devo fazer para ser salvo? Não basta ter uma vida religiosa, não basta pertencer a uma família de tradição católica, não basta ter sido batizado na infância. O que precisa fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo?
Essa é uma indagação que todos os homens deveriam fazer. E a resposta dessa pergunta tão intrigante está no verso 31. Responderam-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A maneira de um homem ser salvo é somente crendo no Senhor Jesus Cristo. Pois Ele foi o próprio Deus que se encarnou, que carregou os nossos pecados, que foi lá naquela cruz revelar o amor de Deus Pai. Ele nunca cometeu nenhum pecado, mas naquele momento Ele se fez maldito por mim e por você, que somos pecadores, miseráveis. Então, a pregação do Evangelho é essa. Como que eu posso ser salvo? Só crendo no Senhor Jesus Cristo. E no verso 32, eles pregaram a palavra de Deus e a todos o de sua casa. Diante daquela pergunta, diante daquela oportunidade, diante daquele homem que estava desesperado, que já não havia mais sentido de vida, Paulo prega o Evangelho. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Há muitas pessoas ao nosso redor que ainda estão prestes a fazer essa pergunta: o que devo fazer para que seja salvo? E você, como igreja de Cristo, precisa estar pronto para pregar o Evangelho, para dizer: crê no Senhor Jesus Cristo. Esse é o único caminho, essa é a única solução, não há outra maneira de ser salvo. Como as pessoas hoje se enganam, achando que vão para o céu, pelas suas próprias obras, pelos seus próprios caminhos. As pessoas estão sendo enganadas por esse raciocínio falácio. Eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz nada de errado. Essas coisas não nos levam para o céu, queridos. É só através do sangue de Jesus Cristo. Aquele carcereiro teve a oportunidade de crer. A vida para ele não fazia mais sentido, porque amanhã, com certeza, o Império Romano vai me querer a vida, vai me matar. Mas naquele momento, Paulo, não te faça nenhum mal, nós estamos aqui. Diante daquele poder de Deus, daquela ação soberana de Deus, irmãos, aquele homem foi impactado. Mas ele foi mais impactado pela palavra de Deus. Verso 32. E lhes pregaram a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mais uma evidência de uma pessoa salva. Verso 33. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Quem tem encontro com Cristo, quem teve a experiência do novo nascimento, quem foi alcançado pela graça de Deus, é transformada, ela e a sua casa. Ali provavelmente seus filhos, também a Lídia, voltando para o verso 15, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, talvez os seus servos, seus filhos, nós não sabemos, mas tinha mais pessoas. Quando o pai, a mãe, pertencem ao povo de Deus, os filhos também pertencem. Os pais oram pelos filhos, pela conversão dos filhos, a esposa ora pelo cônjuge, o marido ora pela esposa, para que Deus converta. Nós oramos pelos primos, pelos tios, pelos avós, pelos nossos irmãos, que ainda não foram agraciados pelo nosso Deus, irmãos. Mas naquele momento de transformação, ele foi batizado e todos os seus irmãos. Veja o poder da palavra de Deus, quando é pregado fielmente. Quando o homem se coloca nas mãos do Senhor, aquela igreja deu início através dessas extraordinárias manifestações de Deus. Eu tenho certeza absoluta que ao longo desses 38 anos, a nossa igreja pôde vivenciar esse evangelho maiúsculo superlativo. E você que está aqui nessa noite, lembre-se
Você foi chamado por Deus. Você foi agraciado por Deus. Você foi eleito de Deus. Por essas vidas que estavam lá na cidade de Filipos, Paulo foi comissionado por Deus através de uma visão. Não vai para a Ásia, vai para a Macedônia, que lá eu tenho povo para salvar. Através da nossa igreja presbiteriana Emanuel, Deus ainda tem muito povo para salvar. Nós, como igreja de Cristo, possamos continuar pregando esse evangelho maiúsculo, superlativo, debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Quando vidas são transformadas, quando a casa é agraciada por Deus, observe o verso 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Essa casa, naquela noite, estava prestes a acontecer uma tragédia. Mas pela intervenção de Deus, intervenção do apóstolo Paulo, agora foi agraciada pela mensagem do Evangelho. Agora, imediatamente, confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, foram batizados, fizeram a profissão de fé diante dos homens, dizendo que cria em Deus. Eles puderam, naquela noite, experimentar uma grande alegria, irmãos. Nessa noite, há muitas famílias aqui reunidas neste lugar. E a minha oração, o meu desejo é que nós, como família, como membro dessa família, possamos ver toda a nossa casa rendida aos pés do Senhor Jesus. Daqui a pouco teremos batismo e profissão de fé. 2 deles, 3 nasceram aqui na igreja. 2 tiveram o privilégio de ser batizados na infância. 2 tiveram o apoio dos pais, tiveram o exemplo dos pais. Os pais foram desafiados a orar por eles, a ensinar a palavra de Deus para eles, a trazer para a casa de Deus. E essa família hoje vai experimentar uma grande alegria de ver os filhos professando Deus diante dos homens. Os demais também, através de oração. Veio se converter já na sua juventude. Ação poderosa da palavra de Deus, irmãos. Não é a nossa persuasão, nós não temos esse poder. Nós apenas pregamos, vivemos e testemunhamos. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Que nessa noite nós possamos meditar nessa palavra que nós acabamos de ouvir. Que nós possamos almejar essa alegria. Não desista, continue orando, continue vivendo, continue testemunhando, continue orando pela vida dos seus entes queridos, para que, como família, nós possamos experimentar isso que está no verso 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. A maior alegria que o homem pode ter é essa, de crer em Deus. Preciso dizer para você que está aqui, que Deus é o seu Criador. Você não veio do macaco, você não veio da evolução. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos crer no criacionismo. Deus criou todas as coisas perfeitas, irmãos. Mas não basta apenas ser criatura de Deus. Você precisa ser filho de Deus. E para ser filho de Deus, você precisa crer que Deus enviou o seu único filho para morrer em seu lugar. Deus prova o seu próprio amor para conosco. Quando nós ainda éramos inimigos de Deus,
e agora Ele nos reconcilia com o amor, pela obra justificadora que Cristo fez lá naquela cruz. Que você saia daqui nessa noite convicto dessa mensagem. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, nós bendizemos o teu santo nome, nós te agradecemos pela existência da nossa igreja ao longo desses 38 anos, ó Deus, de perseverança, de propagação da tua palavra, do teu evangelho poderoso. Nós te agradecemos por vidas que têm passado ao longo desses anos, vidas que tiveram a experiência da regeneração, de uma nova vida. Nós te agradecemos porque o Senhor abriu o coração dessas pessoas. Nós te agradecemos pelo Senhor ter feito que essas pessoas pudessem compreender a mensagem do teu evangelho. Nós te agradecemos, ó Deus, também pelos obstáculos, que através desses espinhos a tua igreja pôde crescer, pôde perseverar. Nós te agradecemos pela obra extraordinária que o Senhor tem feito através das nossas vidas, em nosso meio, ó Pai. E aqui, ó Deus, há algumas famílias que ainda não tiveram seus entes queridos todos transformados pelo teu poder, ó Pai. Mas a tua palavra nos diz para nós crermos, para nós aguardarmos, para nós testemunharmos, ó Deus, que o Senhor venha nos encorajar, para que nós possamos continuar a servir ao Senhor com todo zelo, com toda dedicação, para ser luz e sal deste mundo, Pai. E que o Senhor, em breve, nos conceda a bênção de vermos nossas famílias todas rendidas em Teu altar, ó Deus, confessando ao Senhor diante dos homens, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque ao longo desses anos, o Senhor tem estado presente em nosso meio. E nós queremos continuar sendo uma igreja fiel, uma igreja viva, uma igreja que expressa a gratidão devida ao Deus Todo-Poderoso, Pai. Continue nos abençoando nessa noite. Nós oramos agradecidos, em o nome do Senhor Jesus. Amém.